Começa agora. A informação como instrumento de cidadania do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso. Hoje você vai conferir. Por que vereadores vão ter de devolver recursos públicos? Veja também quanto o seu município gasta com a manutenção de veículos. E ainda, confira quais indicadores de irregularidade são mais identificados nas contas públicas. É o TC Notícias desta quarta-feira, dia 12 de outubro, que está no ar. Olá, tudo bem? Secretaria de Desenvolvimento Institucional do TCE realiza um trabalho detalhado sobre os indicadores de irregularidades nas contas públicas. Entenda melhor o que isso significa na reportagem da jornalista Angelina Miqueleto. Em uma iniciativa inédita nos tribunais de contas do país, o TCE de Mato Grosso elaborou um ranking com os indicadores detalhados sobre as irregularidades mais cometidas em contas públicas. O trabalho começou a ser aperfeiçoado a partir da Resolução Normativa 17 de 2010, que estabelece a classificação das irregularidades e ainda a gradação dos valores para aplicação de multas aos gestores. As informações sobre os erros cometidos nas administrações públicas são separados por natureza, assunto e código. Entre os indicadores de relevância estão receita própria sobre a receita corrente, porcentagem de produtos e serviços licitados em relação ao valor empenhado, gastos com manutenção de veículos e ainda a porcentagem dos bens móveis e imóveis da administração pública. Segundo o secretário de Desenvolvimento Institucional do TCE, Carlos Eduardo Amorim França, quanto mais informações sobre os atos dos gestores públicos, melhor é o trabalho de auditoria realizado pelos técnicos do Tribunal de Contas. Para a administração do município ou do estado, tanto os controladores internos quanto os gestores, os prefeitos, os presidentes de Câmara, essa ferramenta auxilia muito, porque ele fica sabendo quais são as irregularidades mais cometidas pela Prefeitura Municipal, pela Câmara Municipal, e isso ajuda o prefeito a estabelecer metas para corrigir essas irregularidades, de modo que o Tribunal de Contas, na próxima avaliação, na próxima auditoria, já tenha um resultado melhor das contas desse município. As informações também podem ser acessadas por qualquer pessoa. Basta entrar na página do Tribunal de Contas na internet, clicar no link Serviços, depois no espaço do cidadão e, por último, no ícone de indicadores. Dos indicadores de relevância analisados pela equipe de auditoria do Tribunal de Contas, os gastos com veículos feitos pela administração pública são um dos avaliados. Em 2011, foram calculados 12 indicadores que abrangem as diferentes áreas da gestão dos municípios. Cada indicador revela o resultado da prefeitura e compara a média desse município com cidades que têm o mesmo perfil populacional e são da mesma região. Nos resultados apontados dos balanços que já foram auditados pelo TCE, a prefeitura de Cocalinho, por exemplo, que é uma cidade que tem 5.840 habitantes, segundo o IBGE, apresentou os maiores gastos com veículos se comparado com as médias de cidades com o mesmo índice populacional. Enquanto que em Cocalinho foram gastos com combustíveis e peças e serviços R$1.121.000, o que corresponde a 31% do valor empenhado. Em outros municípios, com a mesma média de habitantes, foram gastos apenas 17% da receita. E em outras cidades da mesma região, a porcentagem é ainda menor, 16%. Já no município de Campinápolis, a situação é inversa. A cidade, que tem 13.600 habitantes, gastou com combustível e a manutenção de veículos 13% a menos que outras prefeituras do estado. Isso porque foram empregados R$ 189.700. Esse valor representa 3% da receita empenhada, enquanto que cidades com o mesmo perfil apresentaram gastos de 16%. Se você quer saber o quanto o seu município gasta com a manutenção de veículos e com combustíveis e se esse gasto está de acordo com o padrão seguido por outras cidades, é só acessar o portal do TCE no link Espaço dos Jurisdicionados. Fique agora com o nosso vídeo institucional. A Clara é professora e hoje ela ensinou uma lição. Escola pública é feita com o nosso dinheiro, por isso temos que cobrar qualidade.
Seu Antônio é caminhoneiro e está de olho nos seus direitos. Buraco em rodovia, sinal vermelho. Se aparecer defeito, o prazo de garantia é de 5 anos. Fique atento. O gestor tem o dever legal de exigir o reparo de defeitos em obras públicas. Quem contrata e quem constrói é responsável pela qualidade do serviço. Fiscalize e denuncie. Tribunal de Contas de Mato Grosso. Cerca de R$200 mil vai ter de ser devolvido por presidentes de câmaras de vereadores referentes a salários recebidos a maior do que o permitido por lei. Esse valor é referente apenas ao mês de agosto. No total, 18 presidentes de câmaras receberam a determinação para devolver os valores dos subsídios recebidos a maior, por causa do descumprimento da Constituição Federal, no que se refere ao percentual máximo que pode ser fixado a vereadores em relação ao subsídio de deputado estadual. Entre as câmaras que foram condenadas a devolver as maiores quantias está a de Juína, em que o vereador João Batista Leite Gomes vai ter que restituir o montante de R$ 34.500. O presidente da Câmara de Alta Floresta, Silvino Carlos Pires Pereira, vai ter que devolver R$ 29.700. O responsável pelo Legislativo de Mirassol do Oeste em 2010, Juarez Pereira Leite, também vai ter que devolver com recursos próprios o total de R$ 26 mil. Já o presidente da Câmara de Querência, Luzimar Pereira Luz, foi condenado a restituir cerca de R$ 25 mil. As determinações obrigam os gestores a devolver todo o dinheiro recebido acima do que prevê a Constituição Federal. Somente em agosto, os subsídios que ultrapassaram o valor previsto somaram R$ 201.700. A responsabilidade em devolver esses recursos recai sobre o gestor municipal que foi indevidamente beneficiado. Nos casos em questão, a responsabilidade foi dos próprios presidentes das casas de leis. A legislação brasileira ela tem se movimentado de uma forma muito dinâmica. Até bem recentemente havia, por parte da Câmara, muita autonomia nesta área da despesa de pessoal. Hoje está tudo parametrado pela Constituição da República Brasileira, não só em termos de limite de gasto orçamentário, limite dentro desse orçamento, limite de gasto pessoal, dentro do próprio orçamento, limite de gasto para o subsídio dos vereadores, tudo isso está limitado. E em muitos casos, infelizmente, as câmaras aprovaram leis que extrapolaram ou para o presidente ou mesmo para vereadores esse limite constitucional. O Tribunal de Contas, cumprindo o seu papel, fiscaliza, declara a inaplicabilidade daquela lei no que diz respeito e também determina o ressarcimento. Nós ficamos por aqui. Esta edição continua disponível no portal tce.mt.gov.br. Acesse e confira. Nos vemos amanhã neste mesmo horário. Até lá!